Fala aí galera, beleza? Bruno Valverde aqui. Hoje eu tenho o prazer de apresentar o meu grande brother, André Nieri. Fala Bruneira, beleza? Muito obrigado cara? por colar aqui com a gente. Obrigado você, cara. Bater um papo com os bateras de plantão aqui do meu canal do YouTube. Bora. Porque eu sempre, qual que é o propósito desse bate-papo aqui? Eu vou fazer umas perguntas sobre batera, especificamente sobre batera, porque quem contrata o batera não é o próprio batera, a não ser que seja um workshop. Ou seja, aí a gente está falando de baterista para baterista. Mas quando a gente vai falar aí de contratar para alguma música, ou um trio, ou que seja uma banda, qualquer coisa do tipo, a gente está falando de outros músicos que contratam batera. Então o objetivo do papo aqui é pegar os caras de fora da batera, que tem essa função geralmente multiuso, que compõe, que toca, faz a coisa toda, para dar suas visões sobre a bateria e dar várias dicas para os bateras aqui de plantão. Boa, porque o que é de batera para batera, eu já falo com os caras, né? Então eu vou pegar visão de fora e você, nada melhor que você, que um excelente guitarrista, que eu gosto demais, muito obrigado, para dar um toque aqui pro pessoal. Mas antes de entrar em algumas perguntas, primeiro você pode aí dar um oi pra galera aí. Oi galera, tudo bem? Prazer. Aí. Meu nome é André Nieri, já sou guitarrista há mais de 25 anos, né? Então já toco faz um tempinho. Leciono há 20 anos também. Sou professor do Musicians Institute de Los Angeles, tenho os meus cursos online também. Acompanho diversos artistas, acompanho o Virgil Donati, que é um dos maiores bateristas de todos os tempos, né? Exatamente. Tenho o meu próprio trio, que contém, obviamente, meu querido Bruno Valverde aqui na minha direita. E também o Júnior Braguinha, que aliás você já entrevistou aqui, né? Eu já fiz um bate-papo com ele, só que foi na época que eu tava no Brasil ainda, Tava fiz no na Brasil casa ainda. dele. Isso, Exato. é. Faço clínicas ao redor do mundo, shows, etc. Então assim, é uma vida 50% de aulas, né? Que eu faço essa parte de aulas e também 50% de performance. O que eu tenho que falar aqui também é que, óbvio, você fez essa passagem aqui por Los Angeles. Você também, você mora meio no Brasil, meio em Los Angeles, Isso, né? Aquela coisa toda. Então não tinha como deixar de trazer você aqui pro estúdio pra gente bater esse papo. Aliás, cara, por $4 mil a gente faz muita coisa, né? Exatamente, né? A gente pode fazer um desconto depois, né? 4 mil, acho que. 3.900? 3.800 acho que já resolve. Fechou. Beleza. Bom, antes de começar aqui o bate-papo com algumas perguntas específicas, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e o seu comentário depois aqui no final para saber qual parte do bate-papo você mais gostou. Beleza? Conto com você. Você conta com eles também ou não? Conto com você. Tá, beleza. Bom, Nieri, é o seguinte, como eu disse, a gente vai fazer um bate-papo falando um pouco da perspectiva de fora da bateria para falar sobre o baterista. Boa. Mas como você disse, você tem um background muito legal na parte de lecionar, você também, né? Professor, eu tenho esse background também de dar bastante aula, aquela coisa toda, mais do músico prático, atuante, que tem que resolver várias situações. Você tem uma coisa interessante, que é a questão da versatilidade. É uma coisa que eu gosto muito. E você também tem essa parada. Eu não sei, geralmente você acaba se juntando com essa galera que você, sei lá, tem uma vibe parecida, né? Então você já tocou diversas situações. Da noite, passou por desde igreja também até shows de trio, de banda, aquela coisa toda. Sim, muita coisa. Isso traz uma experiência muito interessante, certo? Sim. Então, juntando tudo isso, eu quero que você me fale uma coisa. De tudo isso que você fez, o que você espera de um baterista? Olha, ele tem que tocar, tirando o aspecto técnico, que tem que ter um bom timing. Acho que isso um bom baterista que se preze, ele tem que ter, né? Já quer direto que isso. Cara. Você quer pular etapas que não, eu sejam não sei óbvias? falar sobre a parte técnica, né? Eu Sim. acho assim, mas ele tem que ter um bom timing, tem que ter um bom timbre. Eu acho que isso, qualquer músico que se preze, seja baterista, guitarrista, baixista, etc. Então ele tem que prezar por esses assuntos que para mim são fundamentais. Então, baterista, o fundamento ali que é? Tem que ter um bom timing, não pode acelerar muito ou diminuir muito, timbre bom, etc, né? Mas eu acho que o mais importante é tocar para música. Eu já tive situações com bateristas mundialmente reconhecidos que tocaram as minhas músicas, ou seja, eu contratei eles, a gente fez um som, e que nas minhas músicas os caras, não tocaram a música como ela devia ser, não fizeram o dever de casa, que é uma coisa que, né, cara, que você sabe muito bem que você tem que fazer o seu dever de casa antes de ir pro ensaio, e pro primeiro ensaio já, né? Pelo amor de Deus. E assim, então eu acho que isso perde muito ponto. E aí vai além, porque o baterista pode ser o melhor baterista do mundo, cara. Se ele não faz o dever de casa, se ele não toca pra música, ele vai perder pontos. Por melhor que ele seja.
Sim. Eu não vou falar nomes aqui, mas por melhor que ele seja, eu tive uma experiência ruim com isso. E depois dessa experiência eu não chamei mais aquele cara. Certo. Entendeu? Então eu acho que o que eu espero de um baterista é que ele toque pra música, tirando essa parte fundamental, que é de ter timing, um bom timbre, etc. Eu acho que se o baterista ele viaja muito na maionese, faz muita coisa que não precisa, que a música não pede, ele vai perder pontos comigo com certeza, cara. Ah, legal. Então, bom, lição de casa, basicamente está falando de o cara aprender o repertório que precisa ser tocado, sem ter que ficar adivinhando coisas no ensaio. Essa é uma das sem coisas. ficar viajando muito na maionese. Também. Tipo, achar que a gig é dele. Entendi. Entendeu? Então ele não pode ofuscar o artista. Certo. Vamos dizer assim. Então, por exemplo, se Vamos supor que o John Mayer contrate você. Você tem que tocar as músicas de acordo com o disco, né, de acordo com a linguagem, etc. Você não pode nunca ficar tentando ofuscar o artista, a não ser quando você é realmente chamado para isso, quando ele olhar para você e falar, agora é o solo do Bruno, etc. Então, eu acho que isso tem que ter na mente, né? E eu acho que é uma coisa também de experiência e de maturidade, né? Eu acho que totalmente. Muita gente passa numa fase que você quer mostrar tudo que você sabe e às vezes você passa por cima da musicalidade. Sim. Mas é uma questão de maturidade também. Que essa coisa que você comentou muito interessante da maturidade, que quando a gente é mais novo, embora não sejamos pessoas extremamente idosas aqui, né? Olha, eu tenho alguns você né, tá com bastante coisa aí, viu? Alguns raios brancos aqui na minha Claramente. barba, mas assim, carinha de 25, então é 25 anos com barba de 35. Ele tá se enganando, tá claro aqui, né? Tá claro pra todo mundo o que tá acontecendo aqui, Tá né? bem claro aqui, ó. Tá bem... Tá claro pra todo mundo o que tá bem acontecendo claro aqui, né? Bom, estávamos na maturidade. Quando a gente é mais novo, a gente tá naquela fase técnica de você com o instrumento, só você com o instrumento. Você quer, obviamente, a parte técnica, você quer tocar mais rápido, você quer, a gente fala debulhar, né, no instrumento. Debulhar. Debulhar no instrumento. Só que você ouve... Essa foi pensada. Produção! Só que você ouve de pessoas mais velhas, quando você está nessa fase, mais no início, que eles sempre falam assim, os professores, né? Quando a gente é mais novo, nessa perspectiva. E você só entende quando ficar mais velho. Quando você ficar mais velho, provavelmente você vai enxugar esse monte de nota que você está fazendo, provavelmente você vai priorizar mais o timbre ou a sua musicalidade do que a técnica propriamente dito. E o que você está falando faz todo sentido, né? Que passou um tempo, a maturidade é o que vai contar no ambiente que você está envolvido. É porque você ofusca o artista, né? Você vai ofuscar o que a música pede. Certo. Ótimo. Eu acho que qualquer instrumentista que faz isso, ele descaracteriza e perde a musicalidade, perde a expressão, etc. Mesma coisa, cara, eu querer, né, tocar com algum artista, algum cantor, querer ficar fazendo solo toda hora, etc. Então, assim, você tem que ter o feeling de entender a música e tocar pra ela. Pô, já toquei em situações assim, sabia? Que o cara lead, né? Não sei o quê. Assim, a gente viu uma situação em igreja, você vai tocar, o cara fica solando o tempo inteiro. Ou ele fica tentando dobrar a melodia com o cara cantando, mas tudo errado, porque ele vai, tipo, descobrindo na hora. Ou o cara achar que é o solo dele, é um workshop numa música que o cara tem um cantor ali, né? Isso na igreja. Isso numa igreja que eu toquei uma vez. Cara, eu lembro disso, é engraçado. Porque o cara, tipo, fazendo, tipo, solando a música inteira. Era tipo um workshop de guitarra numa música de igreja super simples. A vida é assim, cara. Mas aí o que você tem que fazer nesse caso? Você fala com ele depois ou não? Cara, depende da situação, depende do seu nível de intimidade com aquela gig. Se é um amigo seu. Se é um amigo meu, falo. Você fala? Falo. Tá, tudo bem. Eu falo. Eu acho que aí principalmente entra naquela questão profissional de não levar tudo pro pessoal, né? Claro. No mundo profissional, no mundo atuante, se você levar tudo pro pessoal, você não consegue se relacionar com ninguém. E tem uma coisa que a gente estava conversando antes aqui, que a gente tem bastante experiência, né, com pessoas de outros países, né? E a gente percebe que o americano ele é mais direto, né? Quando ele quer uma coisa realmente assim, tipo, quando ele não tá gostando de algo que você tá fazendo, ele chega e fala seco, frio, né? E você não pode levar pro pessoal. Ele tá realmente que você, ele quer realmente que você melhore, ele tá dando realmente uma dica para você. Mas é que a forma como que ele fala, como que ele se expressa, pode parecer que é uma coisa pessoal, mas não é, né? Aí a gente falou que talvez até o brasileiro, né, ele sinta um pouquinho que tá, tipo, machucando a parte, né, a parte pessoal dele. Mas é que você percebe depois que o cara não tá, às vezes não é nenhuma dica para você em si,
mas é pro objetivo final do que o Exatamente, grupo tá fazendo, tipo uma visão de empresa, né? Tipo, Isso. vai juntando aquelas peças para você, sei lá, ter um carro no final do negócio. É. No nosso caso é a música, né? E assim, ó, e pra quem tem uma identidade forte, o cara pode tocar música reta, da forma como que é a música, assim, da forma, sem nenhuma firula, nada, mas vai soar o cara ainda. Exatamente. Então todos esses caras, mesmo tocando coisas relativamente simples, né? Grupos Sim, simples, tem uma... você ouve se você consegue entender a identidade deles. Sim. Então não é porque você não está fazendo firulas, né, que Exato. você não vai dar Colocar a sua identidade. identidade. Então, até porque é uma coisa legal que eu vi um tempo que se você coloca muito detalhe, deixa de ser detalhe. Em relação à sua... Vira um arranjo. Pode virar um arranjo, Tá. ou não é mais detalhe, porque o detalhe é justamente uma hora ou outra que ele Exatamente. aparece, para dar a sua característica numa coisa simples, por exemplo, né? E isso você vai aprendendo realmente com a maturidade, você vai se ferrando, né, como a gente faz. Você faz uma coisa que dá certo, outra coisa que não dá certo, e aí a coisa que não dá certo você fala, pô, por que não deu certo? Você vai sempre tentando ajustar. Eu já passei por isso também, cara. Assim, a gente tá falando aqui, mas eu já tive essa fase. Não, todos. Eu tocava em barzinhos lá na minha cidade natal, eu ficava improvisando na música inteira, o show inteiro. O pessoal olhava assim e falava, caramba, o que esse cara tá fazendo? Exatamente. E assim, eu tive a sorte de quê? De ter amigos, como você falou. De ter amigos que falavam, velho, eu acho que não é esse caminho e tal. Mas é que na época você acha que não. Então, assim, realmente maturidade. Eu acho que é o que eu disse. Você tá numa fase que você quer achar que a cada 5 minutos de uma música, você vai colocar tudo que você tá aprendendo em 5 minutos. E eu lembro de uma cena, assim, porque era uma época que eu tava estudando muito Pat Metheny. Aí eu tocava nos bares, aí tinha aquelas músicas tipo Djavan, etc., que tem várias, né, partes harmônicas que cabem muito aquelas frases do Pat, né? E eu ficava usando isso em cima da voz, assim, sabe? Completamente errado, se for ver. Exatamente. Completamente errado, né? E aí vai dando aqueles choques, aí você vai modelando o seu playing ao passo de que as pessoas vão te falando, vão te informando, cara, eu acho que isso não é muito legal, porque dá um choque com a voz e tal. Então, por que você não faz isso no seu solo só? E aí você vai entendendo, Então é uma questão realmente de maturidade. Bom, então vamos seguir aqui para a próxima pergunta, que algumas são até meio redundantes, mas você pode de repente tirar uma coisa ou outra aí que me interessa. Qual a importância da bateria na música, no geral, como um todo? Assim, então ela vai preencher esse aspecto rítmico, né? Então a gente tem um aspecto melódico, harmônico, e a bateria é um dos únicos instrumentos, eu acho que não tem, assim, fora percussão, né? É um dos únicos instrumentos da música popular, né, que tem essa função rítmica. Então eu acho que se não fosse a bateria, de ela preencher os espaços, de dar o groove, de dar a parte rítmica ali toda, eu acho que a música seria muito mais morta. A gente não teria nenhuma parte, nenhum ritmo, não teria nenhum groove. Eu acho que a bateria, parece muito, muito clichê, mas é o coração da banda, né? Sim. Quando a gente fala, né? E também tem uma outra citação muito boa que a sua banda, ela é tão boa quanto o seu baterista. Então tudo é realmente ali o coração da banda, cara. Obviamente que é muito importante. Ao passo de que, né, aí você soma com as outras áreas, você soma com a área harmônica, a área melódica, e você vai ter o conjunto todo, e é isso que faz a gente realmente ouvir uma música de qualidade. Boa, é isso aí. Vamos lá, eu já falei da importância e essa aqui seria qual a função da bateria primordial, mas você basicamente respondeu na questão da importância também. Isso, E eu trago essa pergunta na função no sentido mais primitivo mesmo, tipo, a bateria vem de um ambiente onde tudo começou com tambor, com o batuque, a música começou assim, certo? Então a bateria vem dessa ideia mesmo da pedra fundamental da música nesse sentido, né? Isso, que tudo começou... É o coração que é da o coração. música. Então a questão da função já fica respondido na questão da importância que você falou. Até assim, cara, por exemplo, eu tenho músicas, né, que quando você coloca as suas partes nelas, né, elas são completamente melhores. Assim, sabe que as minhas músicas, né, quando eu passo as minhas músicas pro Bruno, não tem nada, assim, não tem nenhum track de bateria, nada. E você vê que falta alguma coisa, né? Sempre vai faltar alguma coisa. E uma coisa ajuda na outra também. Porque às vezes uma sugestão rítmica específica que eu faço na batera pode trazer até uma outra parte na guitarra depois. Exatamente, E aí uma coisa se completa, né? Porque não tem como se tocar guitarra sem a parte rítmica também. Não óbvio, tem, né? Mais do que óbvio. Então, bom, mas agora é o seguinte, qual o conselho musical ou no geral que você daria para um baterista? Conselho musical.
No geral. Ou no geral também, mas você acha o que você Tá. achar interessante dizer. Eu acho que cai ali bastante no que a gente já vem falando antes, que é de você dominar os fundamentos. Eu acho que qualquer instrumentista, cara, né, pode ser guitarrista, baixista, trompetista, baterista, os fundamentos, eles têm que ser dominados mesmo, assim. Tá? Então o baterista não pode pensar que ele tem que estar no timing, isso já tem que estar internalizado nele. Não pode ficar pensando, nossa, eu tenho que estar no timing, não, já tem que estar ali com você. Então isso que eu falo que é dominar os fundamentos. Certo. Tem a parte técnica, o timbre, por você entender que o prato X vai dar um som que talvez não seja o som que você curta, mas você criar o seu som, a sua caixa ali sonora, para que você então possa tocar com outros artistas. Então, assim, dominar os fundamentos, eu acho que é uma coisa que como eu dou aula já faz mais de 20 anos, eu vejo isso nos meus alunos, cara. Que eles acham que eles estão aqui, entendeu? E eles chegam na aula e falam, André, eu quero aprender uma coisa X lá, algum assunto X. Só que esse assunto X depende dos fundamentos. E os fundamentos ainda não estão dominados. Mas eles acham que isso já está dominado. Certo. Até você explicar para o aluno isso. Até você fazer com que ele entenda que ele precisa voltar um pouquinho, mexer em algumas coisas, né, que ele precisa solidificar a parte de fundamentos e tal. E ele, fazer ele entender isso é uma coisa difícil. E eu considero, cara, que é onde os alunos mais erram. Que é a parte dos fundamentos. Assim, eu não sei exatamente quais são os fundamentos da bateria, tá? Os da guitarra eu sei, então assim, aí quando a gente trabalha os fundamentos, aí o guitarrista realmente ele consegue tocar com muito mais facilidade, certo. Ele consegue evoluir com mais, aí sim ele consegue chegar onde ele quer. Então é uma atenção especial aos fundamentos. Quais são, cara? Então, é isso que eu ia comentar com você, que eu acho que a gente tem como padronizar fundamentos que são supra-instrumento, entendeu? Tipo, tem a ver com a música mais do que o seu instrumento. Né? Eu acho que o timing a gente pode falar de timing, primordial. O groove de uma forma geral, que é fazer aquilo ficar confortável. Time, groove, timbre, dinâmica. Dinâmica. Antes do timbre eu colocaria dinâmica, porque o timbre ele também tem uma coisa a ver de experimentação que demora mais. Com a dinâmica você não precisa de timbre para chegar no resultado. Tá. Tem a ver com o seu controle, né? E parte técnica. E parte técnica, que eu acho que aí sim é o fundamento para você. Obviamente você vai ter diversos músicos que a gente conhece e admira muito, que não tem uma parte técnica, às vezes, no padrão que a gente gosta. Tem caras antigamente, por exemplo, tem muitos caras excelentes que não tem a técnica tão apurada como a gente conhece hoje. Mas quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Agora uma pergunta, cara. Você considera que aspectos harmônicos e melódicos também sejam parte desses fundamentos pro baterista? Olha, eu acho que inicialmente não. Mas existe uma questão que, por exemplo, a música tem sempre aquela questão, a música foi criada ou descoberta, né? Vamos dizer. Tá. Entrando nessa filosofia meio maluca, vamos dizer assim, eu acho que o baterista, quando ele vai pegando mais experiência, por isso que uma coisa que eu falo, tem que tocar com o máximo de gente possível que você conseguir em vários ambientes que você puder possíveis e tal. Porque a música, ela vai se resolvendo, né? A questão da tensão, aí resolve, tensão e resolve, resolução e tal. Você sempre vai ter isso na música. Quanto mais experiência o batera tem, mais essa percepção fica clara. Então, geralmente vai chegando numa parte, de repente você está fazendo um solo, aí tem uma harmonia que vai tensionando, tá? Você sabe que uma hora aquilo vai aliviar. E pelos quadrados das coisas, pela questão de tempo e compasso, você sabe mais ou menos onde aquilo vai dar. Sim. Então, quanto mais tempo, mesmo se o cara não tem conhecimento de harmonia e melodia de forma teórica, é uma questão de percepção. É uma questão de percepção. De percepção musical. Então ela é fundamental no sentido de percepção musical através da bateria. Agora, se você consegue levar isso para a parte teórica também, por exemplo, eu estudo um pouco de piano, aquela coisa toda, tal, jamais um pianista, mas alguma coisinha. Isso me ajuda também até, por exemplo, criar algum lickzinho, por exemplo, ali no piano, e eu mesmo tocar em cima daquilo, para dar uma intenção do que eu gostaria. Sim. Então eu acho ótimo, por exemplo, quando eu toco com o nosso querido Borgio Donati, ele toca piano pra caramba, ele sabe tudo, pianista, sim, né? E ajuda muito porque, por exemplo, quando ele fala, pessoal, vamos da parte que começa no Dó maior,
vamos da parte que não Sim. sei o que. Então ele sabe onde que tá a música, ele sabe os acordes e sabe quando você erra também. Isso que é bom, né? Exatamente. Ele fala, pô, aquele acorde ali de Dó, 7 mais, 9 mais que você fez, acho que não ficou legal. Tipo, tenta um outro. Então ele entende da parte harmônica, ele sabe tudo, assim, né? Sim. Então, não só a parte rítmica, Exato. mas ele também sabe a parte harmônica. Isso vai te ajudar não somente na parte individualista, né? Obviamente, mas na parte da música, de você se comunicar, de você se comunicar e de você se fazer ser mais claro. Exato. Quando você quer explicar alguma coisa, especialmente em composição, né, cara? Sim, com certeza. Você com o Angra, você já sabe, pô, na parte do C ali, quando tem aquele acorde, vamos tentar fazer um outro acorde, tenta um acorde com uma outra tensão. Então, assim, é a língua do músico, né, cara? Sim, também. Também, obviamente, isso, né? ajuda na parte da composição, embora, obviamente, trazendo para o mundo do baterista prático em si, não é uma coisa que vai definir os trabalhos gerais que ele vai ter. Ajuda, obviamente, numa prática de grupo ali, aquela coisa toda, com certeza, quanto mais conhecimento, melhor. Mas é claro que tem muitas coisas, porque a batera tem um lance de... A gente tem 4 membros ali para já pensar em resolver, tipo, que já é muito difícil você coordenar tudo isso. Então, o tempo para maturação, até do timing do batera, demora um pouco mais, embora a gente está sempre envolvido com metrônomo, uma coisa toda. Porque a gente tem toda uma coordenação aqui, tipo, mecânica para conseguir domar, né? Vamos domar primeiro essa parte de coordenação para depois toda a outra coisa. Mas, obviamente, quanto mais conhecimento, melhor. Então, legal você trazer essa questão, principalmente dos fundamentos, né? Do cara dominar pro conselho. É o que eu vejo com os meus alunos, cara. Eu vejo que os meus alunos, eles negligenciam a parte dos fundamentos. Eles acham que eles estão ok já com os fundamentos e que fundamentos é coisa de pessoas, de músicos iniciantes. Entendeu? Então rola esse choque de ideias, essa confusão. Mas na verdade, cara, na minha concepção, tá? Quando o aluno ele domina a parte de fundamentos, ele já não é mais iniciante. Pra mim, tá? Quando eu vejo o aluno assim, que ele já domina a parte de fundamentos, ele já é um músico, né? Intermediário, no meu caso. Que daí, pra ele chegar no avançado, aí outros passos, tá bom? Exatamente. Mas eu acho isso, assim, eu não sei como é que você divide isso. Não, eu divido, obviamente, pelos fundamentos também. Não tem como você... Primeira coisa é o fundamento, porque o cara vai, por exemplo, uma avaliação rápida, o cara vai, tipo, chega um batera e fala assim, não, eu sou batera, tu quer fazer aula. Vamos imaginar esse cenário do cara entra do nada aqui e fala, quero fazer uma aula, eu sou batera. Eu vou falar pro cara, faz um som. Primeira coisa que ele fizer, eu já vou entender o fundamento. Não tem ou tem? Se não tem, eu começo a criar um plano de como eu teria que trabalhar com esse cara. Ah, entendi. Através dos fundamentos. Porque como você disse, por exemplo, a gente tem os flams na batera, que a gente colocaria como o quarto rudimento. Só que se o cara não tem um single stroke roll, que é o básico, né, o direita, esquerda, bem feito, como você quer fazer um flam se você não consegue dominar? É a mesma coisa que um jogador de futebol querer fazer um gol olímpico sem saber roubar escanteio. Exatamente. Isso, né? Ou passar a bola de forma adequada. Gente, eu sou muito ruim de esporte, mas eu pensei nessa... Você foi gol olímpico, eu falei, beleza. Gol olímpico vamos sem pensar saber no gol de bicicleta. O cara domina o gol de bicicleta, mas não sabe passar uma bola bem passada. Então, é possível? Acho que não, né? Pode ser possível o cara ter aquele skill específico, mas todo o resto não vai acontecer. Exatamente. Então, a gente pode voltar na questão do fundamento e falar assim, tá bom, você tem esse skill específico, mas... Tem que saber, né, passar a bola. Porque você não vai ficar plantado ali... Eu não sei como chama o negócio ali do futebol. Não, os caras querem dar analogia de futebol, só que não sabe futebol. Não sabe. Mas vamos falar assim, ó. Vamos imaginar que o cara tá ali na parte de fazer gol. Ele não vai ficar plantado ali... Na área. Ele não vai ficar plantado ali 2 horas esperando para dar um gol de bicicleta. Ele tem que fazer o jogo todo acontecer. Né? É tipo uma firula que você tem especial. Tocar ali, ó. Quando você coloca o nariz ali na corda ali, ó. Né? Você põe o nariz na misona aqui, ó. Outras coisas tem que rolar. Não adianta nada você colocar o nariz na misona e não fazer um dó maior. Mas deixa eu te falar uma coisa. Analogias com esportes eu acho que não é a nossa. Não é a nossa, né? Principalmente com futebol. E é engraçado, né? Porque 2 brasileiros não sabem nem como é que chama. Pô, Brunão, naquela parte que você faz o gol na área. Não sei exatamente o nome. Você demorou pra achar o nome.
O cara 2 horas pra saber qual que era o nome de onde faz gol. Quase olhei aqui no Google. No Google, né? Rapidinho, eu tô com o celular aqui, eu já olhava aqui rapidão. Mas é isso, legal, o conselho que você dá então, volta sempre pro fundamento. Eu acho que também, independente do tempo de música que você tem, sempre você volta pro fundamento para dar uma resolvida. Na parte técnica. Por exemplo, eu vou fazer um aquecimento, eu tô lá nos meus fundamentos, os rudimentos, a coisa toda. Isso, é. Os fundamentos, eles nunca podem sair da minha rotina. Essa é uma visão que eu tenho também. E assim, é uma coisa importantíssima a gente falar, porque assim, durante esses 20 anos que eu leciono, desde quando eu comecei, que eu dava aula para os meus amigos da minha rua, até dar aula aqui no EMAI e nas clínicas ao redor do mundo, o que eu mais vejo é os alunos se confundirem e acharem que eles já sabem os fundamentos e eles querem ir para uma coisa muito avançada sem saber o fundamento. Ou seja, não tem como. Não tem como. Eles vão realmente quebrar a cara. Tá? Então, assim, não cometam esse erro. Você acha, né, que você não, eu já sei, eu tô lá na frente, eu já vou conseguir evoluir muito mais rápido. Na verdade, não. É o inverso. Você vai evoluir mais lentamente. Quiçá, nem evoluir você vai. Exatamente, porque se você não tem o fundamento resolvido, realmente eu acho muito complicado. Eu acho que é uma coisa que eu vejo assim, pela minha experiência mesmo de dar aula. Sim, e até mesmo com uma coisa que você vai aprendendo ao longo dos estudos, que às vezes você conseguir voltar até nas suas coisas mesmo que você está tocando, está fazendo, você tem alguma coisa muito interessante, um skill ali diferenciado, não sei o quê. Às vezes você tem que voltar um pouco atrás em relação até o timing, o BPM que você está estudando, para resolver a mecânica bem lento, para depois avançar de novo. Mesma coisa que até você já faz há muito tempo. Sim. Na bateria é assim. Isso acontece bastante. Acontece bastante, né? Então, tem uma coisa que faz um tempo que eu não faço uma coisa específica na bateria, que eu tenho que fazer muita, sei lá, um movimento mecânico muito grande. Você está um tempo sem fazer, você tem que às vezes voltar lá atrás, dar aquela reestudada naquele negócio, aí você tem memória muscular e você avança de novo, né? Tem a ver com fundamento também. E outra coisa que, assim, não sei se a gente pode considerar que seja um fundamento, mas pro baterista que eu considero vital é conseguir ouvir os outros parceiros de banda, que não tocar só pra ele, né? Isso é essencial. Ver o que o baixista tá fazendo, ver o que o guitarrista tá fazendo, então assim, é ter ouvidos pros seus parceiros de banda também. Não sei se pra você tem essa questão, mas demora um pouco pra gente ter essa percepção. Tem que estar bem confortável, né? Tem que estar bem confortável com a técnica. Exato. Então, assim, uma coisa vai levando a outra. Né? Exatamente. Então, quanto mais confortável você fica com os fundamentos, né? Com o seu timbre, etc. Quanto mais confortável você tá, aí você consegue se desligar um pouquinho só de você e também colocar o seu olhar nos outros. Exatamente. Né? Olhar e ouvidos, né? Sim, obviamente, mas tá claro aqui o que você está é uma coisa que você realmente tira o seu da reta. Tipo assim, cara, eu não vou só olhar pra mim, eu vou olhar pros meus parceiros também. Sim, eu vou ouvir o que está acontecendo. Eu vou tocar com os meus amigos. E vou tocar com os meus amigos, na minha banda. Entendeu? Exatamente. Então eu tenho isso demora um tempo até. Tem pessoas que vai um pouco mais rápido e tal, mas para você entender que você está tocando com um conjunto e você não tá aquele cara que tá maluco aqui, ó, só na bateria aqui, ó, só pensando no seu mundo e você tá ouvindo, realmente é um eu vou te falar, cara, isso é muito ruim. Quando o batera se fecha e fica no mundo dele e tipo assim, difícil, né? que o resto da banda se exploda, é o pior baterista que existe. Pode ser tecnicamente incrível, tá? Mas quando ele se fecha para ele e só ouve a ele, é complicado. Aí ele não tem um senso coletivo. Vai acarretar na música. Que tem a ver com a musicalidade 100%, Exatamente, né? Não, legal. E principalmente quando você faz gravações, não é? Você tem que estar ouvindo o que está acontecendo para sua música. Então, exatamente. Em todos os aspectos. E tanto que quando eu vou gravar alguma coisa assim, eu sempre, isso a gente já até falou antes, eu gosto muito de ouvir a melodia. Porque através disso eu consigo também dar a intenção que eu busco, né? Tipo, ou que um produtor está buscando. Se eu não tenho a melodia, às vezes você vê, mesmo que a bateria fica uma coisa vazia, você não cresce a harmonia, mas não cresce tanto, aí você não sabe se. Então eu sempre gosto de ouvir também, quando vou gravar, a melodia. Mesmo que seja um cara, vai ser um cantor, mas tem uma melodiazinha na guitarra lá, então você consegue se referenciar melhor quando você vai gravar.
Então isso é interessante. Bom, vamos para a última pergunta para fechar daquela, que é o seguinte. Já falou várias coisas aqui, mas você vai ter que destacar uma ou no máximo pouquíssimas coisas assim bem específicas do que te chama mais atenção em um baterista. O que me chama mais atenção em um baterista? Cara, de novo, vai cair sobre essas coisas, algumas coisas que a gente já falou, tá? Certo. Eu acho que esse senso de coletividade é o que mais me chama atenção, cara. Ele conseguir ouvir o que está acontecendo, ter dinâmica, e entender que se, por exemplo, em um solo meu, eu vou dar a intenção que a dinâmica ela tá caindo um pouquinho, eu quero que o baterista ouça isso e vá junto comigo. Ao mesmo passo de que quando eu aumento a minha dinâmica e faço uma coisa um pouco mais agressiva, eu também quero que ele vá junto comigo, tá bom? Certo. Então é a maturidade musical, é realmente entender o que os outros estão tocando. Eu acho que isso é o que mais me atrai, cara, em um baterista, assim. Porque assim, eu não, assim, tecnicamente eu não sei, cara. Sim. Eu não sei falar se o baterista ele é bom ou se ele é ruim. Não, é sério, tipo, Sim. eu não sei falar assim especificamente. Cai naquela coisa que a gente vem falando, né? Sim. Que é tocar junto com a banda, para música e etc. Maturidade, dinâmica. Maturidade, Então, eu acho que, resumindo, é o que os artistas procuram em um baterista, cara. Pode crer. É a maturidade musical, é entender o que, né? É tocar o que a música realmente precisa, trazer um pouquinho de identidade, obviamente. Sim. Porque senão não tem... Quando você precisa de um... Principalmente a música instrumental, né? Você precisa de uma coisa a mais ali do que você... Tocar um pouquinho, de identidade, tocar o que a música precisa, ouvir os outros e tá com os fundamentos já ali, ó, dominados. Sem ficar prestando atenção em timing, sem ficar prestando... Já tem o time. Então, sim, mas isso aí eu acho que é o baterista já no nível avançado, vamos dizer, ou não? Sim. Né? Exatamente. Tá. Legal. Você me falou uma coisa que me veio uma outra ideia aqui, que você falou da identidade, basicamente do cara, do músico X, independente do instrumento, trazer a personalidade dele, por exemplo, com um som seu. Aí fica uma pergunta, não sei se dá pra pensar muito nisso, mas existe uma linha tênue aí, por exemplo, entre um baterista que tem toda essa característica que você falou e tem a personalidade dele. Aí você de repente sabe, não, aquele baterista tem aquela personalidade, eu queria um pouco daquela personalidade no meu som. Qual é o limite onde você escreveu uma música e você pensa na bateria X e você quer aquele cara que traga aquela personalidade para a música? Okay. Qual é a porcentagem que você acha que você está ouvindo uma batera, mas você pega um cara que tem todas essas características, que quer colocar personalidade? Dá para você falar assim, o tanto que o cara põe a personalidade dele, ou o tanto que você quer exatamente o que você pensou na bateria? Você discutiria isso? Tipo, tirando eu da jogada que a gente já discutiu sobre composição, falando pros caras, por exemplo. Okay. Como você pensa nisso? Tipo, eu quero esse cara porque tem identidade, mas eu quero exatamente essa batera. Como que faz aí nesse Eu acho negócio? Que é pouco, cara, é uma porcentagem pouca, sabia? De personalidade do cara ou do que você escreveu de batera, por exemplo? Não, eu acho que ele tem que seguir o que eu tô pedindo pra ele, dando um pouquinho de identidade, obviamente, mas eu acho que ele tem que seguir o que o artista pede sempre, cara. Então digamos que seria 80% ele segue o que é a música e os 20% que ele pode ficar um pouquinho mais livre. Mas já teve, por exemplo, cara, já teve oportunidades mesmo com você que eu pensava em um ritmo de bateria, pensava em uma coisa, em alguma música minha, e você trouxe uma outra coisa que ficou muito mais legal. Certo. Então isso pode acontecer também. Mas eu acho que é uma porcentagem baixa. Por quê, cara? Porque senão, o que pode acontecer? Se o baterista, porque aí cai numa outra linha tênue, que é do baterista ficar muito livre e descaracterizar a música que é de um artista. Certo. Entendeu? Entendi. Então eu acho que o baterista ele tem que ouvir mais o artista mesmo, seguir o que o artista quer para a música, como você, cara. Então eu diria que é mais ou menos 80-20. Você acha que não? Você acha que é mais? Assim? Eu acho que depende muito do projeto e depende muito de quão madura tá a composição. Se você tem uma composição... Mas numa linha geral. Numa assim. linha geral, eu acho que nesse caso depende. Se você está falando, a gente vai separar de instrumental para uma música pop, por exemplo. Entendeu? Vamos falar do seu trampo lá com o Adrian Smith. Lá, o trampo com o Rich, obviamente eu segui
basicamente 80% de tudo que tá lá. E aí sim eu concordo com você. Aí cai Mas no tem 80-20. Tem Tá. aí sim, aí cai totalmente. Porque ali o foco é os caras cantando e Sim, beleza. Mas tá. o Rich, por exemplo, adora jams. Então, toda vez que ele ia solar, que era um solo que era do... Não era aquele solo de C no meio de guitarra, por exemplo, o solo clássico de guitarra no meio, mas era um solo mais de final, etc. Que, Era aberto, que vira mais uma jam, que vira né? uma jam. Quase todas, que era o Rich, por exemplo, era uma jam. Ah, tudo bem, mas aí é uma jam. Que é uma jam, Tudo por bem, exemplo. mas por exemplo, no quando disco... são partes escritas. Mas aí que tá. Nesse caso, também, por exemplo, tô falando, mesmo que foi 80-20, que é o que você disse, quando eu fui tocar, eu fiz exatamente o que estava no disco. E aí ele falou, não, aqui ó, mete o mete o louco. Aí eu falei, opa, beleza. Você tem certeza? Tenho. Tanto que várias vezes, várias noites que a gente terminava de tocar, ele fala, pô, eu fiz um leak lá e você, tipo, fiz uma parada e você pegou ela e investiu. Ouviu pra caramba. O cara tá caramba. te ouvindo. Sim, então, é o feedback curtia, do cara, tanto né? que às vezes no solo de guitarra ele virava pra bateria e a gente ficava... Sim. Eu falei, vamos lá, vai solar. Mas tipo, eu falava, isso é muito legal. Mas então, isso é o que você falou. 80-20 eu acho que dá pra... É uma regra geral, né? Isso, exato. Agora, se a gente está trabalhando na composição, mesmo que você trouxe a ideia, eu acho que isso pode abrir mais. Às vezes, a nível 50... Mas se é uma banda, olha só, se a gente faz parte de uma banda e todo mundo pode opinar na composição, aí realmente não tem uma regra. Sim, sem limite. Claro, mas assim, falando de um artista que chega e te contrata. Ah, sim, não. Eu falei nesse sentido, aí, entendeu? Aí segue ali... Segue 80-20, cara, 80-20. Exatamente. Bom... Valeu, cara. Obrigado por ter vindo aí, viu? Oh, beleza. Valeu por ter... Parece mais aí do que no meu estúdio. Obrigado por eu ter vindo aqui no meu estúdio. Isso. Sinta-se em casa aqui. Beleza. Bom, tamo junto. Esse foi o André Nieri. Se inscrevam lá no canal do Nieri. Vai no Instagram também. Qual é o seu Instagram? André_Nieri. Beleza. Eu vou deixar todas as mídias sociais do Nieri aqui embaixo. O Spotify também com o seu disco. Álbum. Com o seu álbum. Que tem aqui, ó, nosso querido. Que a gente fez lá com o Braguinha também. Aliás, faz 5 anos. 5 anos? 5 aninhos já. Tá na hora de fazer um trabalho, um projeto, uma banda, na hora né? de fazer 10 projetos. Sim. Já passou da hora. Bom, mas vai rolar. Uma hora vai rolar, né? Acho que daqui uns 20 anos. A gente fala isso desde 2013. Uma hora vai rolar. Uma hora vai rolar. Rolou uma vez. Rolou uma vez. Rolou uma hora só. É verdade, né? Foi uma hora, um EPzinho. Se a gente tivesse falado assim, ó, 2 horas vão rolar. Aí teria sido, não? Nossa. Essa piada ruim, né? Putz! Meu Deus. Essa vai pro ar, não? Vai. Vai. Talvez em preto e branco, ou sépia, aquela pra tipo... Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário. Até o próximo. Beleza.